Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos continuar a analisar a Agenda 2030 da ONU, passando para o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Vamos ver quais é que são os planos para a ONU até 2030, como é que nós nos podemos prevenir da melhor forma, analisando cada ponto daquilo que eles querem atingir. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, continuando aqui a analisar a Agenda 2030 da ONU, hoje passando ao 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é trabalho digno e crescimento económico. Vamos fechar aqui basicamente hoje metade dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desta agenda, que são no total 17. Então aqui o que é que a ONU quer construir até 2030? Garantir oportunidades de trabalho decente e crescimento económico equilibrado, sem comprometer os recursos naturais e a inclusão social. Ou seja, outros temas que eles já vêm aqui a discutir, que a gente também tem estado aqui a discutir, de outros ODS. E então, como é que eles querem colocar este objetivo gigante, né, o geral, em prática? Então, o primeiro ponto é educação e capacitação profissional em tecnologia e energia limpa, entre aspas. Ou seja, o que é que isto significa? Especialmente depois da análise que nós tivemos no último vídeo sobre estas energias renováveis, sustentáveis, limpas. Então eles querem aqui doutrinar os trabalhadores para integrarem esta cultura da sustentabilidade, não é? E que nós já vimos no último vídeo que estes investimentos e nestas infraestruturas e tecnologias não são assim tão sustentáveis, até pelo contrário. Nós vimos, não é, que para construção, investimento em infraestruturas como painéis solares, turbinas eólicas, etc., era necessário grandes áreas, exploração de metais como o lítio ou o cobalto, e isto tudo é algo que produz bastante dióxido de carbono, que afeta o ambiente. Não só isto, mas depois estes metais têm de ser reciclados, ou seja, tem de haver uma organização, um processo de reaproveitamento destes metais, senão pode haver aqui outro problema ambiental também. E mesmo na sua reciclagem também está-se a emitir mais dióxido de carbono, ok? Então, se nós formos a fazer as contas, esta energia limpa, estas fontes de energia limpa, não é? Que é o que eles chamam de limpa, na verdade pode, e é mesmo isso que acontece, acabam por ser mais prejudiciais ao ambiente do que a exploração de combustíveis fósseis. Okay? Então isto é o primeiro ponto. Depois, segundo, investimento em setores verdes e digitais. Então o que é que nós vamos ter aqui? Empresas a ignorar normas ambientais e trabalhistas para atrair investimentos. Ou seja, vamos ter empresas a dizer que se preocupam imenso com o ambiente, vão investir especificamente em projetos que têm a ver com sustentabilidade, energia limpa, etc. Então atraem aqui investidores e, ou seja, conseguem ganhar fundos não só de investidores nacionais e mesmo do contribuinte, através de outras normas que nós também falámos no outro vídeo, mas também de apoios externos, internacionais. Então há aqui uma corrupção que prejudica tanto os trabalhadores como os investidores que estão a investir nestas infraestruturas, ok? Então é algo que tu desse lado também, se te aprofundas um bocado nestes temas de investimento, etc., terem cuidado naquilo que tu estás a investir e ver se estas empresas em questão realmente se preocupam com aquilo que elas dizem defender, não é? E seja esta parte de, lá está, sustentabilidade, de energia, seja de outros valores quaisquer, ok? Tenha atenção realmente naquilo que estás a investir. E, por falar neste tema, sabias que existe uma empresa que se foca realmente em ajudar qualquer pessoa, qualquer cidadão a tornar a sua vida melhor? É verdade, a GIFU é uma empresa internacional que se divide em 3 áreas principais, que é a área das viagens, da saúde e da educação. Dentro da parte das viagens, vais contar com uma plataforma que te dá, em média, 35% de desconto em tudo o que seja aluguer de hotéis, carros, cruzeiros, etc. Dentro da parte da saúde, vais contar com vários produtos com o compromisso de serem 100% naturais. E, por último, na parte da educação, vais aprender exatamente como é que tu podes gerir e investir o teu dinheiro da melhor forma através de uma plataforma de aprendizagem que
te dá acesso a profissionais de cada área que vão-te dar aulas ao vivo pelo menos 2 vezes por semana, mais compilações de vídeos para que tu possas iniciar e profissionalizar-te em cada uma das áreas que eles ensinam e tirar todo um proveito de investimentos, seja de forma manual, semi-automática ou então totalmente automática, em que o teu dinheiro está-se a multiplicar individualmente. Para te registares na Gifu, podes utilizar o meu link pessoal antoniocdias.gifu.com e para teres mais informações podes contatar-me pelo Instagram. Então aqui a Gifu é uma empresa que te vai dar bases sobre investimentos e vais ter opiniões de pessoas certificadas que partilham um bocado da experiência delas e da visão para o futuro naquilo que se trata de investimentos, ok? Então este era o segundo ponto. Passando para o terceiro, políticas públicas inclusivas. Aqui estamos a falar no quê? Incentivos monetários para jovens, pequenas empresas e comunidades vulneráveis. Então podemos dividir isto aqui em 2 grupos principais, que é o grupo das pessoas que trabalham e o grupo das pessoas que não trabalham. Pessoas que trabalham, os jovens e pequenas empresas, pequenos empresários, etc. Então aqui, o que é que a ONU e estas organizações pretendem fazer com este grupo de pessoas? Doutrinação, mais uma vez, para poderem propagar a publicidade à energia verde e limpa. Então, basicamente, aqui a ONU e estas organizações querem criar fundos de investimentos específicos, incentivos monetários para estes jovens, só que ao doar este dinheiro, criarem estes incentivos, eles vão ter obrigatoriamente de alinhar os seus valores com os valores da ONU e destas organizações. Então, é aqui uma prisão em termos de valores, okay? Uma prisão moral. E depois, temos o grupo de pessoas que não trabalham, que é as comunidades vulneráveis. Então querem, mais uma vez, criar incentivos, ajudas especiais para estas pessoas que não trabalham, e elas não trabalham não é porque não existe emprego ou oportunidades para elas, é porque elas não querem trabalhar, ok? Então é uma situação em que estão, não é ao acaso, não é à toa, então é um grupo de pessoas que o cidadão comum, o contribuinte, não devia pagar por estes incentivos. Contudo, é mesmo isto que acontece e que, lá está, a ONU e estas organizações querem fazer uma maior pressão ainda mais, aumentar ainda mais este tipo de ajudas. Quarto ponto, criação de redes de proteção social para trabalhadores informais. Então, isto é uma medida que é benéfica apenas para grandes empresas, organizações, e isto só aumenta as desigualdades e a injustiça, tanto salarial como de estilo de vida, ok? Porque nós temos, de exemplo, os homens que vendiam jornais, engraxadores de sapatos, eles recebiam um X por cada produto ou serviço vendido. Então, se eles passarem a receber um ordenado obrigatoriamente, ou seja, legalmente eles têm de receber um ordenado fixo. Então, neste caso, o patrão tem de garantir que a rentabilidade do negócio consegue pagar estes ordenados a este X de funcionários que ele tem, ok? E isto muitas vezes não acontece, então isto gera mais desemprego e mais injustiça, ok? Porquê? Porque agora o patrão tem de doar um X específico de dinheiro aos trabalhadores, então o que é que vai acontecer? Primeiro de tudo, ele provavelmente não vai conseguir pagar a toda a gente, então tem de despedir alguém. Então as pessoas que estavam a receber um X, apesar de ser pouco, ao menos estavam a receber alguma coisa, ficam sem receber nada, ok? Ficam no desemprego. E pode haver casos em que o patrão tenha mesmo de despedir toda a gente e ele tenha de fazer o trabalho todo, por causa destas regras estúpidas. Então, neste caso, temos uma sobrecarga no patrão, um número muito maior de pessoas desempregadas, porque nós estamos a olhar aqui para um caso, mas isto acontece depois a uma escala muito maior. Então, mesmo por causa disto, eu tenho aqui um vídeo do Matt Walsh, que ele é também um jornalista, apresentador de notícias americano, que fala exatamente neste tema e falou há pouco tempo num dos vídeos diários dele, que explica realmente este tema de forma muito clara. Vamos ver o vídeo. I'll tell you the minimum that any labor can be worth. $0. That's the actual minimum that a thing can be worth. And considering that slavery was abolished a long time ago and nobody is conscripted into working a job and forced to do it against their will, it makes sense that there would be no minimum. So if, for example, let's just say, I decided to open a lemonade stand, and I get all the permits and everything, so don't worry about that. And I want to find someone to help run it, but I can only afford to pay them $3 an hour to pour lemonade into cups. And I find someone who would like to perform that menial task for that menial amount of money. Why shouldn't we be allowed, as two individuals acting of our own free will and volition, to enter into that agreement with each other?
I mean, if I'm saying to someone, I need this task done, I can only pay you $3 an hour. You know, you'll work, you'll work 3 hours. I'll give you about $10. We'll round up. If I say that and they say, oh yeah, sure. Yeah, I'll take that. And then the government comes in and says, sorry, no, it doesn't work for us. No, sorry. Well, yeah, but it works for us though. We're the ones entering into, yeah, but we don't like it. Now, if I contractually promise to pay $20 an hour for the labor, but the moment they start work, I tell them it's only going to be $3, well, that'd be different. That's fraud. But if I tell them what I can pay them ahead of time and they decide they want to work for that amount of money, what exactly is the problem? They could just say no and they could get a job somewhere else. Now, will they be able to support a family of 5 on their lemonade stand salary? No. Which is why I would recommend that anybody with a family of 5 to support doesn't look for work at a lemonade stand. Here's the thing. Not every job is meant to be a career. Not every job is meant to support families. There are other kinds of jobs that exist in an economy. It's okay for those jobs to exist. It's good that they exist. We should want them to exist. What are we talking about living wage for in a case like that? That's insane. Insisting that even these kinds of jobs provide a living wage will mean not that those jobs will provide a living wage, but that they simply will not exist. If you tell me that I have to pay my lemonade stand employee $15 an hour, that will not mean that now my lemonade employee gets $15 an hour. It will just mean that now my lemonade employee gets $0 an hour because I won't be able to hire him in the first place. I'll have to either close up shop or pour the lemonade myself. Or if I'm a big corporation with lots of lemonade franchises across the country, I will solve my lemonade dispensing problem with automation, which won't be difficult to do. Either way, because you insisted that I provide a living wage to someone who doesn't actually need it for a job that does not warrant it, now all you've done is create fewer jobs. Oh, and by the way, now my lemonade will be like 5 times more expensive. Congratulations. All of this because you insist that a kid at a lemonade stand has to make enough to afford a 2-bedroom apartment. Então acho que deu para perceber exatamente o ponto que eu estava a colocar. Então este quarto ponto aqui da ONU gera desequilíbrio, desigualdades entre todas as pessoas. E isto só é bom, lá está, para grandes empresas que querem beneficiar com isto. Depois, passando ao quinto ponto, parcerias público-privadas para estimular a inovação e o financiamento de negócios ambientais, sustentáveis e etc. Então, mais uma vez, temos aqui parcerias entre o público e o privado para financiar projetos específicos e etc. O que é que isto significa? Maior exploração de recursos naturais. Como nós já vimos, isto aumenta o nível de dióxido de carbono na atmosfera. O que era para ajudar o ambiente, afinal acaba por piorá-lo. E por aí etc. Ou seja, está-se aqui a gastar dinheiro tanto dos contribuintes como também de ajudas internacionais que vêm. Às vezes nem fazem nada com esse dinheiro, é para corrupção e outros processos quaisquer em que não se utiliza o dinheiro doado, ou então acaba por ser usado em projetos específicos, mas que, ou seja, com a suposta missão de ajudar o ambiente, mas acaba por provocar exatamente o contrário. E depois temos como último ponto a regulação para eliminar situações de trabalho forçado e infantil ou de condições financeiras inseguras. Isto aqui é um ponto realmente que faz sentido e que, lá está, poderia ter aqui um desenvolvimento e melhorar o estilo de vida da população em geral, mas isto aqui para a ONU é algo que apenas importa naquilo que lhes interessa, ok? Então nós já vimos noutros ODS também que a ONU quer criar aqui um género de regulação, vigiar se realmente como é que está o desenvolvimento dos seus objetivos, das suas metas, como é que está a correr, e normalmente não é para ver se está a haver melhorias em termos da população, do estilo de vida, da saúde, etc. Não, é para simplesmente ver se os objetivos deles estão a ser cumpridos, mesmo que isso inclua, a grande parte, ou todas as vezes inclui, piorar a vida da sociedade. Então nós temos aqui, primeiro de tudo, querem eliminar aqui trabalho forçado ou trabalho com condições inseguras, etc., seja lá o que isso for. Então querem primeiro eliminar postos de trabalho tradicionais, que é algo que têm feito, e nós vimos também no último vídeo a questão de quererem destruir florestas sem aconselhamento, sem recorrer às pessoas que passam lá diariamente, não têm respeito nenhum, ok? E então, mais uma vez, eles querem aqui acabar com empregos tal como a agricultura, para ficar com, lá está, os terrenos dos agricultores, para depois terem direitos sobre as terras, sobre a água que lá passa, etc., como nós já vimos noutros vídeos também. Então, a ONU diz que se preocupa com a qualificação dos trabalhadores,
mas a seguir já está a discriminar os trabalhadores menos qualificados, aumentando o desemprego e a exclusão social e também a exclusão digital, especialmente com o crescimento e a evolução exponencial que tem tido a inteligência artificial, não é? Com estatísticas que apontam que a inteligência artificial vai substituir inúmeros trabalhos no futuro, percentagens mesmo muito altas, e nós temos pessoas especialmente a dizer isto, como o Bill Gates, que nós já sabemos como é que funciona. O Bill Gates, cada coisa que diz, acontece. Deve ser um mágico, um adivinho, não sei, ou se calhar é uma pessoa sedenta de poder, de desejo de controlar a vida das outras pessoas, seja em termos de saúde, bem-estar, tecnologia, etc. Uma pessoa que, quando ele diz alguma coisa, nós temos que prestar atenção, ou realmente ao que vai acontecer no futuro, em que empresas é que ele está a investir, etc. Depois, isto tudo, não é? Este esquema todo aqui da ONU, enquanto as empresas adotam normas de trabalho precário, ou seja, contratos temporários, informais, com baixos direitos para o trabalhador, isto para minimizar os custos em nome da competitividade ecológica e digital. Ou seja, o que é que isto significa? Menor qualidade dos empregos, com menores salários e benefícios e com menos segurança, no geral. E deste último ponto aqui, tu desse lá também podes pesquisar Instagram e etc. Eu vi há pouco tempo, por acaso não sei se publiquei nos stories do Instagram, etc., mas acho que não. Mas era realmente um agricultor português e havia várias pessoas, não é? A falar exatamente disto, de empresas, organizações, etc., que iam ter com eles para eles venderem os seus terrenos e depois a ONU conseguir, aqui, isto é um objetivo da ONU, mas funciona como empresas pequeninas que é para não dar cana, digamos assim. Então nós temos estas empresas a querer comprar os terrenos aos agricultores para eles terem o direito daqueles terrenos, da terra, da água, seja do que for. E depois nós temos casos mais graves, como foi nos Estados Unidos, em que se os agricultores não decidissem não vender os terrenos, houve mesmo casos em que poluíram os terrenos, poluíram as águas que passavam nos terrenos aquíferos, etc. Enchendo mesmo, as águas ficaram mesmo negras, escuras, cheias de metais nocivos à vida humana, mesmo outras substâncias tóxicas. Então destruíram completamente não só o terreno, mas a água que lá passava, obrigando quase os agricultores a vender aquelas terras, o que é algo muito triste, que devia-se falar ainda mais do que aquilo que foi falado, não é? E estas organizações querem tomar conta de tudo aquilo que nós temos, e já o dizem várias vezes, que no futuro tu não vais ter nada e tu vais ser feliz assim, ok? Não sei quanto a ti desse lado, mas isso a mim não cola, não quero viver desse jeito. Acredito que a propriedade privada é algo muito, muito, muito importante, ok? Mas diz-me tu desse lado, o que é que achaste deste vídeo? Espero que tenha feito sentido para ti. Se sim, partilha também com outra pessoa que pode ter interesse. Obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.